Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Por mais estranho que pareça, o Evangelho de Marcos, nos quais tanto Mateus como Lucas se basearam, não menciona a natividade. João alude ao nascimento em Belém, mas não como um evento misterioso. Tampouco João sugere que a concepção de Maria seja virginal. Na verdade, o Evangelho se refere somente à descendência de Davi na parte de Jesus. Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Até o Evangelho de Mateus, que implica a noção de concepção imaculada, começa com a afirmação: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A epístola de Paulo aos Romanos se refere a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Novamente, em Marcos e Mateus, Jesus é chamado de Filho de Davi. Em Atos, Pedro, referindo-se ao rei Davi, chama Jesus de um de seus descendentes que se assentaria ao seu trono. Bom, levando tudo isso em conta, a divindade de Jesus é figurativamente retratada, enquanto sua descendência de Davi, um dos seus descendentes, é insistentemente declarada como fato. De fato, Jesus geralmente referia a si próprio como filho do homem, como em Mateus. Quando um sumo sacerdote lhe perguntou se ele era realmente o filho de Deus, Jesus disse: "Tu o disseste", implicando que o sacerdote é quem afirma aquilo, não ele. Em Lucas, por exemplo, Jesus respondeu em termos praticamente idênticos. Então disseram todos: "Tu és o Filho de Deus?" E ele respondeu: "Vós dizeis que eu sou." Um dos principais problemas de Jesus era o fato dele ter nascido num ambiente de controvérsias quanto à sua legitimidade. Foi por esse motivo que Maria e José o levaram a Simeão, o Gabriel, para legitimá-lo, segundo a lei, isso visto em Lucas. Apesar do esforço dos pais, Jesus provocou uma reação mista e os judeus se polarizaram em duas facções opostas quanto à questão de seu status legal na linhagem real. Ele fora concebido no momento errado do ano e nascera antes do matrimônio de José e Maria fosse formalizado por seu segundo casamento. Seus 6 anos depois, seu irmão Tiago nasceu dentro das regras do matrimônio dinástico e não haveria dúvida quanto à sua legitimidade. Por isso, as facções opostas tinham cada um o seu Messias. Os helenistas, que eram judeus ocidentalizados, afirmavam que Jesus era o Cristo legítimo, enquanto os hebreus ortodoxos contestavam o título, atribuindo-o a Tiago. O argumento persistiu por muitos anos, mas em 23 anos depois de Cristo, José, que foi o pai dos dois candidatos, morreu, tornando-se imperativo então resolver a disputa de uma maneira ou de outra. Por meio de um longo costume prevalecente, os reis de Davi eram aliados dos sacerdotes dinásticos de Zadok, e o Zadok prevalecente era parente de Jesus, João Batista. Ele se destacara em 26 anos depois de Cristo, com a chegada do governador romano Pôncio Pilatos. João Batista pertencia à persuasão hebraica, mas Jesus era um helenista. Assim, João apoiava Tiago, embora reconhecesse Jesus como legítimo, batizando-o no Jordão. Foi por causa da atitude de João que Jesus percebeu que deveria partir para a ação, pois se a perspectiva de um novo reino judaico ganhasse força, ele certamente perderia para seu irmão Tiago. Diante dessa situação, ele resolveu criar o próprio grupo organizado de seguidores, um grupo que não seguiria nenhuma política social convencional. Sua visão era clara, baseada na lógica de que uma nação judaica dividida jamais derrotaria o poder de Roma. Mas ele também percebia que os judeus não cumpririam sua missão se permanecessem separados dos gentios, que eram os não-judeus nativos. A ambição de Jesus pelo reino de Israel era de uma sociedade harmoniosa, integrada, mas ficou mais do que frustrada com os judeus inflexíveis de rígidos princípios hebraicos.
Jesus sabia muito bem que a tradição previa que o Messias conduziria o povo à salvação e sabia como tal Messias era desesperadamente aguardado. João Batista era recluso demais para desempenhar essa função. Tiago, por sua vez, pouco fazia pelos próprios intentos, além de desfrutar o conforto de Caifás e o apoio de João Batista. Assim, de uma posição antes reservada, Jesus entrou para o domínio público. Decidiu dar ao povo seu tão esperado Messias. Afinal de contas, ele era o primogênito do seu pai, independentemente do que os sacerdotes e políticos obstinados dissessem sobre o assunto. Em pouco tempo, ele juntou seus discípulos, nomeou os 12 apóstolos, ou seja, 12 delegados, e começou o seu ministério. Com isso, buscou a aceitação no mundo onde ele não via divisão por classe, convicção ou fortuna, promovendo um ideal de serviço nobre que deixaria uma marca no tempo. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.